Então, Jesus ele teve esse encontro com seus discípulos após sua ressurreição e foi marcado por alguns princípios que eu quero compartilhar com a igreja. E o primeiro princípio é: cuidado com as suas decisões impulsivas. Cuidado com as suas decisões impulsivas. Em João capítulo 21, verso de número 2 em diante, diz que foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Aparentemente não foi uma pesca planejada. Aparentemente, o que o texto diz, não houve ponderação sobre o momento, o clima, a hora, não houve um estudo para realmente ir pescar. Simplesmente Pedro disse: eu vou pescar. E os amigos que estavam próximo a ele disseram: nós vamos com você. E eles foram pescar sem planejar, e diz o texto que não pegaram nada. Ei, toda vez que você tomar uma decisão sem planejamento, sem direção, você não vai fluir. Toda vez que você decidir por conta própria, você vai se frustrar. É exatamente isso que vai acontecer com Pedro e com os demais discípulos. Eles vão se frustrar. Por que eles vão se frustrar? Porque eles não planejaram essa pescaria, simplesmente decidiram da noite para o dia ir pescar. Na vida do crente é diferente. Você não pode decidir da noite para o dia coisas que Deus não falou, coisas que Deus não disse, coisas que Deus não deu direção, mas você, pelos seus achismos, você acha que é melhor. Tem muita gente pegando a sua mala, andando por aí, tem muita gente sem identidade, tem muita gente seguindo o fluxo. Porque está todo mundo indo, eu também vou. Tem muita gente tomando decisões precipitadas. Por quê? Porque não está vivendo na dependência do Senhor. Pedro, neste momento, ele representa todos nós que agimos por impulsividade e acabamos levando inclusive outros conosco. Você pode ver quando alguém decide algo, ele sempre vai querer arrastar alguém. Por quê? Porque não tem fé o suficiente para reconhecer que de fato foi Deus que falou. Eu lembro que quando eu plantei essa igreja, nem a minha mãe, está aqui a minha mãe, ela pode dizer: eu convidei a senhora para vir para reviver? Nunca. Quando ela disse que vinha para reviver, eu disse: mãe, vai orar e peça a direção de Deus. Sabe por quê? Porque eu sabia que o sangue dela estaria na minha responsabilidade. E se ela estivesse comigo por um convite, não por uma direção, ela poderia se frustrar e eu poderia pagar uma conta muito alta. Isso é uma chave. Pastor Anísio foi meu líder, a pastora Mary. Nos conhecemos há mais de 30 anos. Quando ele disse que estaria comigo, eu disse: vai orar. Deus falou comigo, não com você. E ele foi orar. Sabe por quê? Eu estava tão convicto que era Deus falando, que eu só precisava alinhar o meu coração com o coração da minha esposa e com o de Deus. E nós sentimos, nós fizemos as provas, Deus falou conosco, então nós decidimos ir. Começamos a obra com 8 pessoas, pouquíssimas pessoas, mas nós sabíamos que um passo na direção do Senhor faria realmente toda a diferença. O grande problema é que muitas pessoas acabam decidindo porque Deus falou coisas que Deus não falou. Tem muita gente botando Deus no meio de coisas que Deus não está, e querendo inclusive arrastar outros. Cuide para você não ser multidão. Multidão sempre anda sem identidade. Multidão sempre anda sem realmente chamar a atenção de Jesus. Exemplo: quando Jesus está realmente no caminho e existe uma
multidão comprimindo Jesus, apertando Jesus. De repente uma mulher, a Bíblia não fala do nome dela, mas ela tinha realmente uma doença, o fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue. Quando ela toca em Jesus, ele para. Alguém me tocou. Os discípulos ficam indignados, porque como pode, mestre, o Senhor dizer que alguém te tocou se existe uma multidão te comprimindo? Sabe o que Jesus realmente sentiu? Algo diferente. Quando você sabe quem você é, quando você toca com verdade, quando você realmente reconhece a sua necessidade e você toca com fé, você atrai a presença de Jesus para a sua vida. Não basta ser multidão, você precisa ser filho, saber quem você é, quem você não é e quem você vai se tornar. Tem gente que anda igual aquele programa do Silvio Santos, tinha 3 portas, aí tinha 3 perguntas, tinha uma pergunta e 3 respostas. Quem é dessa época, que tem mais de 40 anos? Ah, não é só isso não. Deixa de ser mentiroso. Quem tem mais de 40 anos aqui? Ah, agora sim. Ah, eu não estou sozinho nessa. 3 portas tinha. Aí tinha uma pergunta e 3 respostas. Aí a multidão, ia todo mundo para cá. Aí de repente, uns 10 saía e ia para o meio. Aí aquele que não sabia ia junto. Lembram? Aí aquela multidão ia para o outro lado. Aquele que veio para cá, eu vou para lá então. Aí a hora que vinha a resposta, era a primeira. O cara ficava boiando. Sabe por quê? Não sabe. Anda sempre na multidão. Ei, você não nasceu para andar na sombra de ninguém, a não ser do Senhor. Você não nasceu para andar na sombra. Ah, mas Deus está falando comigo. Ei, Deus falou com ele, não falou com você. Não dê um passo se Deus não falar contigo. Tem muita gente que confunde amizade, tem muita gente que confunde tantas outras coisas. Ah, porque o fulano abriu uma barraca de cachorro quente, eu vou abrir também. Ah, porque fulano está vendendo pastel, eu vou vender pastel também, porque está dando muito dinheiro. Ei, se Deus não falou, não faça. Ah, Deus falou comigo, nós precisamos fazer isso. Está engraçado, falou contigo, não falou comigo. Tem gente que vem para mim, de verdade, irmãos. Pastor, Deus falou comigo que o senhor tem que dirigir a igreja dessa forma, assim, pintar a igreja de forma diferente e tal. Eu disse assim, engraçado. Eu digo, falei com ele agora, não me falou nada. Se eu for ouvir todo mundo, eu endoido. Sabe quem eu escolhi ouvir? Jesus. E os meus líderes aqui, os meus pastores, a gente senta, eles eu ouço, porque eu sei que estão no mesmo propósito, na mesma direção. Agora, se você não tiver sua identidade bem resolvida para saber discernir a voz de Deus e a voz da sua liderança, você está perdido, porque você vai ouvir vozes e você vai ficar uma vida inteira frustrado. Sabe por quê? Porque não ouviu de fato a verdade, aquilo que é cabível para a sua realidade nesta estação. E nem sempre é o sim, às vezes vai ser o não. Será que agir por impulso tem sido o seu salário na vida? O fato é que Jesus não estava na direção daquela pescaria. Se você agir sem orar e pensar, amanhã vai chorar e amargar. Cuidado com as suas decisões impulsivas. Cuidado com as suas decisões impulsivas. Convide Jesus para entrar no barco. 2, atente, porque a frustração pode prejudicar a visão. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Olha só, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos, diz o texto, que não reconheceram Jesus. Ei, quando você está frustrado, quando você está chateado, quando você está ferido com alguém, ou até mesmo com você mesmo, você não enxerga o que está à sua frente. Você não consegue enxergar realmente uma saída. Quantas pessoas eu vou atender e eu digo, não, mas está fácil. Mas a pessoa está tão frustrada
que ela não consegue enxergar uma saída. Quantas pessoas faliram e vêm pedir oração, vêm pedir atendimento, e eu digo: não, mas o Senhor pode recomeçar algo com você. Não, pastor, eu sou um fracasso, eu sou um fracassado, eu fali a minha empresa. Não, mas isso foi de fato uma situação contrária por conta de algumas escolhas erradas, mas a partir de hoje você vai ser assertivo. Não, pastor, mas eu nunca vou ter as mesmas oportunidades. E aí a gente começa a ministrar: não, mas o Senhor, Ele faz realmente nascer novas oportunidades. Não, pastor, mas eu não consigo enxergar. Porque a frustração, ela faz com que você fique cego, cega. Então cuidado para não deixar a frustração, os fracassos da vida, os erros da vida, os pecados da vida prejudicar a visão que Deus tem para você. Se em algum momento nessa noite o Espírito Santo ministrar ao seu coração que tem algo lá no profundo que você realmente se frustrou a ponto de colocar um ponto final, seja sincero, sincera com você mesmo, abra o seu coração e no final, quando orarmos, se derrame na presença dEle, fale para Ele. Talvez você está frustrado na sua vida sentimental, emocional, financeira, profissional, ministerial. Quantas pessoas enterraram os seus talentos por conta de uma frustração? Ei, Deus tem algo especial para você. Não desista. Você não está aqui por um acaso, você não me ouve por um acaso. Não, o Senhor marcou esse encontro para dizer que você é especial. Toda vez que Ele marca um encontro, Ele tem algo para fazer. E Ele marcou esse encontro conosco. Quantos creem assim? Os discípulos não reconheceram Jesus e Ele lhes pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? Eles lhe responderam que não. Imagina a cena: estavam cansados, tristes, angustiados, tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. Tem gente se esforçando, andando na contramão, porque não tem humildade para reconhecer que fez uma escolha errada e que precisa retornar para o ponto de partida, para onde realmente é importante, e consultar ao Senhor. Esta frustração estava tão evidente que cegou os discípulos. Quando se está chateado e frustrado, tome cuidado com o efeito colateral, então, e nunca se feche diante de uma noite frustrada. Não jogue a toalha. Se nada deu certo na noite anterior, vai dar certo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Se ontem não deu certo, se essa semana não deu certo que passou, se o mês que passou não deu certo, o mês de julho vai dar certo na sua vida. Vai dar certo porque você vai começar diferente. Será que as coisas não deram errado justamente porque você agiu como Pedro e os seus amigos, por impulso, sem planejamento, sem consultar ninguém? Coisa mais engraçada, as pessoas vêm pedir conselhos, só que ela já vem com a coisa pronta. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há o que, igreja? A sabedoria. Você deve pedir conselhos. Você deve ouvir a palavra que é ministrada dessa plataforma. Deus está falando com você. O grande problema é você colocar em prática, porque muitas pessoas entram no meu gabinete para pedir conselhos, mas ela já vem com a coisa pronta. Pastor, Deus me falou assim, assim, assim. Então, se Deus te falou, tu queres que eu fale o quê? Então a minha opinião não vale. E às vezes eu não sinto paz o que a pessoa está falando, mas ela está tão fechada com ela mesma, que eu tenho que simplesmente dizer: faça o que o teu coração mandar, mas não esqueça que o coração do homem é enganoso.
Tente ser assertivo e se atente, porque a frustração pode prejudicar a sua visão. Talvez você não está enxergando. Quantas pessoas, por uma frustração num namoro, decidiram não namorar mais, não se casar mais, não formar uma família. Talvez você está solteiro, solteira, porque você foi frustrado, frustrada. Quantos solteiros tem aqui nessa noite? Levante a mão, quero te ajudar. Isso, bem alto, levante, faz assim, ó. Olha a ajuda que eu estou dando. Marketing de graça aí, ó. Dá uma olhadinha, os solteiros que estão aí, dá uma olhadinha. Só os homens solteiros, levante as mãos aí. Olha aí, está escasso no mercado, mas está aí, tem alguns aqui. Tem alguns poucos aqui. Agora quer ver as mulheres? Quantas mulheres solteiras tem aqui? Olha só. Ei, talvez o teu varão, a tua varoa está no teu lado. Às vezes está tão perto, mas a frustração ofuscou os teus olhos e você não consegue enxergar. No final da celebração, quando acender as luzes, você vai enxergar melhor, amém? Deus está falando essa noite. Provavelmente você está pensando, esse pastor é profeta, está falando comigo. Queridos, terceiro, esteja pronto para obedecer e recomeçar. Versículo 6, ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Olha só a importância de você ouvir a voz de Jesus. Ei, o mar era o mesmo, o barco era o mesmo, as redes eram as mesmas, os discípulos eram os mesmos. Por que então que pegaram os peixes? Porque ouviram a voz de Jesus. Deixa eu fazer um apontamento para você nessa noite. Não adianta você querer mudar de barco. Não adianta você querer mudar de rede. Não. O problema está em ouvir a voz do mestre. Você que casou, que quer mudar de barco, pode ficar com essa canoa, mas pastor, está furada, conserte. Conserte. Ô mãe, quando eu falei de solteira, a mãe levantou a mão? Não, né? A senhora está muito saidinha. Sério que a senhora levantou a mão? Eu olhei para a senhora agora, a senhora estava rindo, eu disse, meu Deus. Olha, eu vou dar um conselho, minha mãe já matou 2. Preste atenção agora aqui, igreja. Ei, preste atenção. Não adianta querer mudar de barco. Tem gente querendo mudar de barco, não, pastor, mas o problema está no barco, o problema está nas redes, o problema está... Não, o problema está em você, em ouvir a voz de Deus. O mar era o mesmo, o barco era o mesmo, as redes eram as mesmas, os discípulos eram os mesmos, mas havia uma direção, lance para a direita. Diga comigo assim, fala Jesus. Jesus agora está no comando. Jesus, ele realmente trouxe direção. Esteja pronto para obedecer e recomeçar. Eles obedeceram, eles recomeçaram, eles realmente fizeram aquilo que Jesus falou. Quarto, nunca fuja da presença devido à sua fraqueza. Versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Ele conseguiu enxergar depois de um tempo que era Jesus falando. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu-se a capa, porque ele tinha se despido, pois havia tirado a capa, e ele coloca a capa rapidamente, diz o texto que ele se lança no mar. O que isso me ensina? Isso me ensina, não adianta você sair correndo porque você
fez de forma errada. Não adianta você querer se esconder de Jesus. Ah, pastor, mas eu tomei decisões na minha vida que realmente me envergonharam. Eu estou frustrado, ferido, magoado comigo mesmo. Então, a tendência de uma pessoa fracassada é realmente se esconder. Ei, mas não, nessa noite o apontamento é diferente. Você não vai se esconder, não. Você vai dar cara para Jesus e você vai dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, eu pisei na bola. Senhor, eu fiz escolhas erradas na minha vida, eu não te consultei, mas tudo que eu preciso, Jesus, é do teu perdão. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de arrependimento. Aqui está o pão e o cálice que representa o corpo e o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz não foi em vão. Tudo que Ele quer é te perdoar, para te realmente recomeçar, homem e mulher, jovem. Tudo que Ele quer é que você realmente trilhe os seus caminhos a partir de agora. E pode ter certeza, porque uma grande pescaria está vindo das suas mãos. Uma grande colheita está chegando na tua vida, na tua história, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Não adianta sair correndo porque você fez de forma errada. É hora de encarar Jesus e pedir perdão. Só existe mudança quando nos arrependemos. Amém ou não amém? Fuga não é arrependimento, fuga é covardia. Não seja covarde. Nunca fuja da presença devido à sua fraqueza. Não há nada de errado que você fez nessa vida que vai fazer Jesus te amar menos.